ao Cruzamento, um podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião André Correia. Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Marco Bego. Olá Marco, é para nós um enorme prazer recebê-lo no podcast Cruzamento. Muito obrigado pela sua disponibilidade e começamos com a nossa habitual pergunta. Para quem nos ouve, em 30 segundos, quem é o Marco Bego? Olá André, Daniel, obrigado pelo convite. Bom, o Marco Bego ele é um entusiasta da inovação, uma pessoa que trabalha na saúde há bastante tempo e que tem uma busca por conectar pessoas, integrar, para que a gente consiga desenvolver a inovação nessa área da saúde, que é uma área que necessita tanto de novas formas para nós tentarmos fazermos mais com o mesmo, né? É entusiasta da inovação, como o Marco estava a dizer, e atualmente você está a trabalhar como Chief Innovation Officer no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, que é o maior hospital da América Latina. Marco, a maioria dos nossos ouvintes estão em Portugal, que é um país com cerca de 10 milhões de habitantes, um pouco diferente do Brasil. Pode dar-nos uma ideia da escala do hospital onde trabalha? Daniel, como você disse, o HC, que é o Hospital das Clínicas, que a gente chama de HC, carinhosamente, é um hospital realmente bem grande. Ele é um hospital da América Latina. Hoje a gente tem aqui mais de 2.500 leitos operando. Para você ter uma escala assim, né, de pessoas, hoje a gente tem, só em consultas ambulatoriais, dá mais ou menos 1,5 milhão por ano. A gente também tem uma parte grande de estrutura de ensino, né, agregada, que nós somos ligados à Universidade de São Paulo, então nós temos aqui mais de 2.000 residentes, o HC e a Universidade de São Paulo, ela provê quase 30% do conhecimento, né, de publicações nessa área de saúde no Brasil, só HC é quase 10%, são 19 mil pessoas trabalhando aqui, e a gente tem 8 institutos congregados, né, nesse complexo que fica aqui na cidade de São Paulo. E ele é um hospital público ligado ao governo do estado de São Paulo e também é ligado à universidade, que também é uma universidade pública, que é a USP. E o Inova HC é um hub de empreendedorismo também e de inovação, onde as empresas podem, se percebemos bem, atuar no desenvolvimento de projetos para o setor da saúde. Marco, pode-nos dar alguns exemplos concretos de projetos que já estejam concluídos ou que estejam a ser concluídos no Inova HC? André, o Inova HC foi uma necessidade, né, que aconteceu aqui para a gente, porque, como eu disse, o HC é um hospital-escola, né, ele tem todo esse movimento de assistência, ensino, pesquisa, e aí, no final da pesquisa, a gente precisava de uma ponte para transformar essas pesquisas, essas ideias em produtos e serviços, e também nós éramos muito procurados de fora para dentro para testarmos, né, desenvolvermos produtos inovadores e serviços aqui no HC. E aí foi criado o Inova HC. Então, o Inova HC, aqui no Brasil, eles chamam ICT, né, uma instituição de inovação, ciência e tecnologia, então ele tem algumas prerrogativas legais para conseguir recursos e projetos, e ele vem trabalhando já nos últimos 2 anos. Assim, posso te dizer assim, hoje a gente tem projetos que já estão rodando, a gente teve um projeto com a GE, por exemplo, com a General Electric, que um dos sistemas que entram nos angiógrafos da GE para tratar hiperplasia prostática foi desenvolvido aqui e hoje está no mundo inteiro nos equipamentos da GE. A gente também desenvolvemos nessa área última agora de Covid, um sistema de machine learning, que nós conseguimos daqui do Hospital das Clínicas conectar 50 hospitais no Brasil todo, e nós fizemos mais de 20 mil análises de exames de tomografia com inteligência artificial para esses hospitais, para auxiliar, né, nessa parte de Covid. Mas assim, são só exemplos, tem inúmeros outros que estão acontecendo, que depois a gente pode ir conversando aqui ao longo da nossa conversa, né? Estamos a falar da pandemia, Marco, e com a recente pandemia, a sua equipa tem procurado desenvolver projetos inovadores juntamente com outros hospitais no Brasil. Pode falar-nos um pouco mais sobre estes projetos, Marco? Bom, Daniel, a pandemia, assim, quando ela começou ano passado, então, ela começou, ninguém sabia, né, o tempo que ela ia durar, e nós fomos inundados, assim, por projetos da área de inovação, que as startups, as empresas queriam desenvolver com a gente. Então, foi necessário nós criarmos um fluxo para discutir os projetos, porque as equipes médicas estavam com muito trabalho e a gente também não queria interromper um processo que era de pouco conhecido, né, a respeito do Covid, e para projetos que não fizessem sentido e não pudessem ajudar naquele momento.
Então nós começamos a organizar um fluxo, aí nós organizamos um fluxo de trabalho quando eram projetos ligados ao Covid. Isso foi uma coisa bem legal, porque nós organizamos também com o governo do estado para que esses projetos que entrassem com um desafio ou um problema, resolvesse um problema, né, da pandemia, a gente conseguiu, junto com o governo do estado, para que as áreas públicas conseguissem contratar esses projetos com o dinheiro do estado, né, sem a necessidade de licitações e todas essas coisas mais difíceis. Então, nós validamos os projetos tecnicamente, o governo do estado, por uma equipe que ele tem lá também da área de inovação, valida se a empresa, né, como a empresa está conectada, se ela está apta, tudo isso. E aí nós conseguimos. E hoje, para você ter uma ideia, nós temos aqui dentro, só dentro do HC, nós temos 17 startups trabalhando em projetos ligados à área do Covid e mais projetos integrados com outros hospitais. Tem projetos desde distanciamento, assim, então digitalização de áreas, até aqueles projetos de videoconferência, né, para conversar com os familiares em casa, projetos mais simples como esse, até projeto por exemplo, mais sofisticados, como um robô que retira o lixo de dentro das UTIs, para a gente não precisar que o pessoal de limpeza entre dentro de uma UTI Covid, né? Então a gente conseguiu organizar esse processo nessa área, nesse momento da pandemia. E numa das nossas conversas anteriores, o Marco referiu de forma muito interessante, tem mais telemóveis do que pessoas no Brasil. Como é que vocês têm procurado alavancar esta característica no trabalho que desenvolvem? André, assim, o brasileiro adora... Aqui no Brasil não é telemóvel, né? O pessoal chama de celular. O brasileiro adora celular. Então hoje nós temos muito mais celulares do que pessoas. E eu peguei até uma pesquisa do início desse ano, se eu não me engano, da própria FGV aqui, da Fundação Getúlio Vargas, que hoje a gente já tem 1,6 smartphones por pessoas no Brasil. Então, é muita gente usando, né, tecnologia de smartphone. E no público adulto, assim, tem mais de 90% tem smartphone. Então, é um poder importante, né, de comunicação e de troca. E aí isso tem nos ajudado muito nessa parte da saúde digital. Então, todas as tecnologias que nós temos desenvolvidas nessa área de digital é para ser usada, né, no smartphone, no telefone celular ou no telemóvel, como você disse. E isso tem nos ajudado bastante a usar esse canal para chegar na população, mesmo quando ela está agora nessa parte de distanciamento social, então ela está impedida às vezes de circular, mas nós conseguimos retomar a assistência usando a parte de digital, né? E aí é onde nós estamos colocando assim muitas fichas, porque a telesaúde, né, a telemedicina, ela não era regulada no Brasil e com a pandemia ela está regulada provisoriamente, mas ela deve ficar definitiva, então isso deve ser um mercado importante na saúde que tem uma possibilidade gigante em função da quantidade de acesso à rede celular no Brasil era relativamente boa, então é um local para se olhar com bastante atenção. Estamos também aqui, naturalmente, Marco, a falar de questões relacionadas com a cibersegurança, que é muito importante quando se trabalha com tantos dados, sobretudo na área da saúde. Como é que encaram, Marco, este desafio da cibersegurança? É o outro lado, né, Daniel, quando a gente entra nessa conversa de digital, né? Então, prover serviço, cada vez você está mais conectado com o cidadão e com empresas, só que cada conexão dessas se abrem portas, né, que até no passado não eram abertas, e hoje a gente tem um problema gigante aqui de cibersegurança. Para você ter uma ideia, aqui só nas redes do Hospital das Clínicas, nós recebemos mais de 10 mil ataques por dia, tanto de hackers tentando derrubar o site, quanto tentando acessar dados de todas as maneiras. E cada um desses ataques acabam gerando novas ações, né, de segurança, e esse tipo de ação impede, às vezes, você de ter um canal com mais informações para o paciente ou para o acompanhante, porque às vezes você tem que limitar em função da segurança. Então, é um investimento pesado em cybersecurity, e ele vai caminhar junto com essa área digital, porque são muitos dados sensíveis, então a gente realmente precisa garantir que esses dados não cheguem, né, na mão de pessoas que não são as que têm que ter acesso a eles, né? Portugal e o Brasil partilham de várias características, nomeadamente a língua. O Marco tem estado em contacto com alguns membros do ecossistema da saúde português, nomeadamente no que respeita a temas do digital. Como tem sido essa jornada para si, Marco? É fácil fazer esta ponte com Portugal? André, assim, fácil não é, né? Posso falar pelo lado do Brasil. O Brasil é um país que tem partes legais, essas coisas, né? O Portugal está na Europa. Porém, na minha opinião, eu acho que talvez Portugal deve ser um dos melhores parceiros nessa área, porque, como você falou, a língua portuguesa, ela é
utilizado aqui na América Latina, por exemplo, é só no Brasil. Então é mais fácil eu me conectar com Portugal do que eu me conectar com os vizinhos aqui que falam espanhol. E a gente precisa usar mais, né? Até eu tenho conversado com o professor Fausto Pinto, até que fez outro podcast aí com vocês. O professor Fausto está organizando, né, as faculdades de língua portuguesa, e eu acho, assim, na minha opinião, que nós temos que organizar essa inovação na saúde, essa inovação de health techs, usando a língua portuguesa, porque o Brasil é um mercado gigante, Portugal é a porta de entrada, teoricamente, para essas ações para a Europa. Então, nós nos conectarmos, eu acho que seria como que uma obrigação, Brasil e Portugal, discutir essas coisas para tentarmos nos ajudar, e aqui tem um mercado importante, né, para as startups de Portugal, para a área de inovação de Portugal, porque o Brasil tem uma população bem grande em muitas áreas. Então, não é fácil, mas é uma das metas minha e do nosso projeto aqui, é de conectar o Brasil com Portugal. E ainda nesta questão, Marco, quais é que seriam as sugestões também, que temos um público português a ouvir-nos do outro lado, para que essas pontes se alargassem? O que é que o Marco sugeria? O que é que acha que está também um pouco a faltar do lado de Portugal para haver uma maior receptividade? Daniel, assim, acho que situações como essas, né, que nós estamos fazendo aqui no podcast, que é trocar informações, acho que precisaríamos fazer mais isso, então, discutirmos realmente para nos entendermos, né, vocês entenderem, o pessoal de Portugal entender o Brasil e vice-versa, e também acho que nós precisamos conectar aí as partes da inovação, né, então, as universidades, como eu citei, tentarmos que o governo também tenha projetos que possam nos unir, e aí nós aqui, como a sociedade organizada, empresas e startups e pessoas que desenvolvem nessa área de inovação, é que quem devemos fazer essa conexão. Então, eu acho que são as pessoas certas que precisam se conectar para começar a desenvolver. E, na minha modesta opinião, o primeiro passo, ou o passo que pode acelerar isso, é começarmos a trocar informação em alto nível, então desenvolvermos projetos conjuntos de dar para o investidor e para o empreendedor informações de pronto, né? Antes dele precisar. Quando ele decide fazer o movimento, ele já está acompanhado, né, das informações que ele precisa para essa movimentação entre os dois países, né? E criar uma zona nossa, assim, né, nossa, Brasil e Portugal, onde podemos discutir ali com mais liberdade, uma zona transitória, assim, dessas discussões. Eu acho que talvez esse seria um caminho para a gente organizar, né? E de facto o conceito de sandboxing e de hubs foi abordado pelo Secretário de Estado da Transição Digital na nossa entrevista, e é um conceito muito interessante. É bom saber que algo do género também está a ser replicado no Brasil. Marco, eu gostaria também aqui de perguntar, e numa recente notícia em que falava sobre uma parceria com o governo britânico, Daniel, dizia, e vou passar a citar, o programa Saúde Digital representa uma economia gigantesca de recursos, apesar do alto investimento inicial, é uma oportunidade do Hospital das Clínicas começar a oferecer esse tipo de serviços digitais. Quer elaborar um pouco mais e explicar este conceito? Exatamente, entre saúde e as novas tecnologias. Marco, como descreve o potencial, e já falou um pouquinho sobre isso, mas se calhar aprofundar um pouco mais do mercado brasileiro para alavancar a talvez saúde a gente digital. precise, até eu me lembro também de um podcast de vocês disseram de um sandbox regulatório para Portugal, né? E aqui a gente também está tentando um sandbox regulatório para o Brasil. O ideal seríamos nós também conversarmos para isso, porque esse é um caminho de estruturar. Então, imagina a empresa desenvolvendo junto ou separado em Portugal e no Brasil, mas sabendo como ela faz para transformar isso num produto para o Brasil ou para o Portugal, isso ajudaria demais. E o Brasil, por ter essas dimensões, essa quantidade populacional, muitas vezes a startup ela foca bastante no mercado interno, porque ele é muito grande. Então, a ajuda de uma startup de fora, por exemplo, de Portugal, trazendo tecnologia e essa troca, pode ajudar também a alavancar esse mercado interno primeiro. Então, imagina, se você só alavancar o mercado em língua portuguesa interno, você já tem um mercado de 200 milhões de pessoas, né? Com um PIB importante. Então, isso acho que nós precisamos realmente investir nessa troca, né? E saúde no Brasil é 12% do PIB. Então, é um mercado importante para a economia brasileira.
André, esse projeto, por exemplo, com a parte agora da pandemia, assim, como eu falei, não era regulado nessa parte de saúde digital ou telemedicina. Marco, e de uma forma geral, E aí se regulou falou do governo. aí, sim, no Qual tem Brasil sido o papel do todo governo mundo em todo esse experimentou, né? processo de Todos podiam inovação e em todo o experimentar essa processo parte do de saúde Hospital das digital. Clínicas? E aí o HC decidiu fazer o quê? Então, vamos organizar esse processo de saúde digital em um portfólio de serviços que nós podemos prover para os nossos pacientes, ou para a rede de saúde do Brasil, ou para quem precisar, mas organizar de forma como que ele tenha, como a gente disse anteriormente, né? Ele esteja conforme as leis, conforme a ética e a tecnologia adequada, dependendo do que eu preciso. E aí nós fizemos uma proposta de um projeto que foi aprovado pelo Consulado Britânico aqui no Brasil, que é do Prosperity Funding, então é um investimento que eles fazem em países que têm sistemas de saúde baseados no sistema britânico. Então, o SUS aqui no Brasil ele foi criado com em muita muitos referência no ecossistemas de sistema saúde, vários britânico. países, E eles são temos nossos hospitais parceiros, em públicos conjunto com a e McKinsey, que privados. é a Aliás, em consultoria, Portugal tem para existido desenvolver uma esse grande projeto. discussão, Então, hoje mesmo nós política, temos à volta da forma 20, como há aí 20 uma interação iniciativas entre do o projeto público e o digital, que aí privado. vai Como é desde que coisas mais vocês, Marco, sofisticadas olham como para este cruzamento, inteligência então, entre artificial para análise instituições de imagem ou públicas e para privadas? Como é que funciona no Brasil? predição de qual exame melhor, a parte de telemonitoramento em IoT, tem alguns pilotos a gente funcionando nisso e alguns até já testando, iniciando o teste em 5G, até coisas mais singelas, então como o paciente recebe melhor a informação, a parte de teleconsulta, que é uma coisa já mais comum. E aí nós criamos esse arcabouço de projeto. Hoje nós temos 10 metas bem desafiadoras. Por exemplo, eu falei daquele 1 milhão de consultas, 1,5 milhão de consultas ambulatoriais por ano. Nossa meta é que até o final do ano que vem a gente tenha 40% dessas consultas de forma digital. E aí eu tenho mais uma lista. Esse é um projeto de 3 anos, mas é um projeto que quer prover essa tecnologia de forma adequada para o Brasil. E a ideia é que nós trazemos toda essa parte de inovação para ir conectando esse projeto para testa no HC e transfere, né, para a rede de saúde no Brasil, tanto pública quanto privada. O governo do Brasil ele tem alguns projetos nessa área de inovação, então o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é do governo federal, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de São Paulo, eles têm áreas de inovação que são bem atuantes. Como eu disse, o HC ele é um ICT, e quando você é um ICT no Brasil, você tem acesso a as empresas podem investir em inovação aqui com o HC usando benefícios fiscais. Então, isso ajuda bastante você a desenvolver inovação. Então, o governo ajuda nisso. O governo tem alguns planos. Então, o Plano Brasil de IoT, que é um plano que você analisa qual é o impacto de internet das coisas no Brasil, especificamente tem uma área só de saúde. E o Hospital das Clínicas é um hospital público, né? Então, nós realmente temos a intenção de conectar o governo com a universidade. E nós neste podcast gostamos muito de trazer exemplos práticos. Por isso vou pedir-lhe mais 2 exemplos. E 2 exemplos concretos de onde, do seu ponto de vista, as áreas do digital e da saúde se cruzam com mais sucesso. E já agora explicar também o porquê dessa sua escolha. É importante porque hoje, por exemplo, a gente tem um programa importante de inteligência artificial na saúde aqui. Só que o governo não consegue comprar, porque ele não sabe como comprar inteligência artificial para a saúde. Então, nós estamos trabalhando nesse projeto de prover para o governo como ele deve fazer um processo de aquisição de machine learning ou de inteligência artificial na saúde, para que se crie uma regra para ser utilizada. Então, o governo tem investido, mas a gente sabe, né, em função da pandemia, os recursos estão cada vez mais escassos, estão direcionados para essa área e para a área de assistência social, né? Excepcional, Marco. Muito obrigado pela partilha destes 2 exemplos. Queremos agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade. Neste episódio falámos da importância da saúde digital num país como o Brasil, da escala e importância do trabalho Brasil, Daniel, que o Marco está a desenvolver no seu hospital. Poderoso, eu diria assim. Hoje, e, claro, 80% na da ponte população luso-brasileira. E aqui 2 palavras, colaboração e partilha, privada, né? que são também aqui no estado a missão Paulo, do podcast Cruzamento. isso é um pouco mais dividido. Marco, agora a última questão.
Caso os da nossos área ouvintes privada ela é queiram bem saber mais mais sobre poderosa em si São ou Paulo do que acompanhar a sua no restante do Brasil, em atividade, função onde é que o podem encontrar online? da própria organização do Estado, né, da economia do Estado. Mas, assim, essa é uma discussão que acontece aqui também. Então, a gente tem um sistema público aqui de SUS. Então, onde que o SUS, até onde o SUS vai, como o privado pode auxiliar nessa discussão. E nos últimos anos vem começado uma discussão que eu acredito ser bem importante, que é porque a atenção, a saúde privada, ela fica mais na parte terciária, né, nos hospitais, nessa parte mais final, assim, do atendimento da doença. Como seria se nós teríamos que fazer a saúde privada e a saúde pública investir mais na área de prevenção, então na atenção primária. E já tem algumas iniciativas acontecendo, por exemplo, o nosso projeto de atenção primária, o Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital privado, nos apoia nesse projeto de atenção primária para que nós consigamos que menos pessoas cheguem ao hospital, ou quando elas precisam chegar no hospital, elas cheguem num momento adequado, né? Então, esse mercado ainda precisa se unir ou se organizar melhor, mas hoje as tentativas, eu diria que elas estão mais ligadas a essa parte da atenção primária, como a iniciativa privada pode nos ajudar na atenção primária para evitar a sobrecarga, né, na terciária e na secundária. E vamos a isso, Marco. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter. Para feedback sobre o podcast, visitem o nosso website. Basta colocarem no Google Cruzamento Podcast. Até breve. Esta informação estará nas notas do André, episódio. assim, exemplos tem bastante. Eu diria assim, e até à um próxima exemplo bem conversa. legal que a gente tem Entra trabalhado aqui é uma parte de teleassistência, né? Uma teleconsultoria para UTIs. Então, por exemplo, o Brasil é um país grande, tem UTIs, e agora na área de Covid foram montadas novas UTIs em vários lugares, mas uma gestão da UTI não é fácil, né? Da parte médica, da parte de procedimentos, tudo isso. Então, eu peço desculpa, Marco. Entretanto, enquanto estávamos a fazer as últimas perguntas, eu fui bombardeado aqui com um problema de trabalho muito, muito grande, e nós temos hoje um milestone muito importante. Importam-se se eu disser adeus e com o médico na outra UTI, ou às vezes com uma equipe um pouco menor, não mantém a distância, eles conseguem manejar o paciente de forma adequada e aumentar, né, a eficiência daquele local. Então, esse é um projeto importante que você use o digital para uma coisa bem prática mesmo, né, um caminho digital. Eu consigo monitorar os equipamentos de manutenção à vida numa UTI remota, em qualquer lugar do Brasil, e os médicos aqui da UTI do HC, que são UTIs já com bastante experiência, ajudam essas UTIs em outros locais a fazer o melhor tratamento para o paciente. Isso tem funcionado super bem, é um projeto que é Brasil todo, até com apoio do governo federal. Outra coisa assim, que eu gostaria de frisar, né, seria essa parte de inteligência artificial, que a gente tem visto que tem melhorado demais a relação, pelo menos é uma oportunidade razoável para que nós investirmos nela. Então, desenvolvemos tanto algoritmos, agora a gente desenvolveu, como eu te falei, de pneumonia do Covid. Então, o algoritmo que nós desenvolvemos, ele além de dizer sim ou não, né, a probabilidade de ser Covid, que é uma coisa até mais simples, ele marca a área do pulmão comprometida pela pneumonia do Covid. E aí nós verificamos com os médicos que desenvolveram junto com a gente que quando o sistema marca, ele marca em torno de 10 a 20% a menos do que quando o médico marca, porque o médico faz essa marcação manual e o sistema faz a marcação, né, em pixels. E uma diferença de 10 a 20% pode ser uma diferença para o paciente ir para a UTI ou não. Então, em muitos lugares, os médicos estavam usando, né, o laudo da inteligência artificial para ajudar ele nessa parte de marcação do parênquima pulmonar afetado para decidir encaminhamento de paciente. Então, você vê o impacto que a tecnologia não traz no momento e quando você faz ela para o uso adequado.
Daniel, primeiro, assim, agradecer você e o André, esse trabalho que vocês vêm fazendo, eu acho que é fundamental, e quando nós começarmos agora essa conexão Brasil-Portugal, talvez vocês estão começando né, acender esse rastilho de pólvora que pode realmente fazer a coisa acontecer de uma forma mais intensa, né? Bom, eu tenho meu e-mail aqui, que é marco.bego@hc.fm.usp.br, que é o e-mail onde vocês podem me encontrar e trocar informação. O Inova HC também tem o seu site na internet, então é inovahc tudo junto, ponto live. Vocês nos acham, todas as informações sobre o programa estão lá. E eu estou sempre à disposição, estou no LinkedIn também, vocês podem trocar informação comigo, e a minha função é essa mesmo, é de conexão, compartilhar, e faço votos, André e Daniel, que a gente consiga realmente montar um ambiente de colaboração entre luso-brasileiro, aí, como você sugeriu, que eu acho que é fundamental para que nós consigamos realmente unir essa parte de língua portuguesa que é tão importante, e que nós temos uma quantidade, uma escala razoável para que consigamos fazer projetos de grande monta, né, grande proporção. E obrigado novamente pelo convite por estar aqui. Posso?